Reviravolta no caso do caminhoneiro que foi assassinado na Grande São Paulo. Olha essa história, você não vai acreditar. O Rogério, ele tinha 44 anos e foi morto com tiros a queima-roupa. Imagens de câmeras de monitoramento, na época, mostraram o momento em que um homem e uma mulher surpreenderam Rogério, matam Rogério, olha lá, e depois vão embora. Olha a data, que dia que tá marcando ali, ó. 9/11/2023. Olha lá o momento do ataque. Ó, ele estava nesse caminhão aí, o Rogério. O caso foi tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. Só que atenção, atenção, estamos em 2025 e o caso acaba de sofrer uma reviravolta. Na verdade, não foi um latrocínio, na verdade foi uma execução, um crime encomendado. Por quem? Por Luciana. Gotino, quem é Luciana? A esposa de Rogério. Luciana teria se passado por uma cliente que precisava transportar uma geladeira em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. Era tudo parte de uma emboscada. A Mônica Simões foi até lá e conta tudo pra gente agora. Um crime cercado de mistério, agora com uma grande reviravolta. Na verdade foi uma emboscada. Quando ele chegou lá, foi alvejado por 3 tiros pelas costas aí. As cenas que inicialmente mostrariam um latrocínio que acabou com a vida do empresário Rogério, de 44 anos, agora apontam para um homicídio premeditado. Não houve a subtração do veículo, nem do celular, de nenhum valor em dinheiro, o que nos chamou a atenção. E aquela que seria uma viúva inconformada na época, agora entra na delegacia algemada. Luciana, de 41 anos, é a principal suspeita de planejar o assassinato do próprio marido depois de um casamento que durou 15 anos. Para ficar com o patrimônio dele, inclusive ela ficou com os veículos dele, né, a casa, o veículo, que ela acabou transferindo para os assassinos, né, os executores. Na época, Luciana enganou até mesmo um dos filhos de Rogério. Com medo, ele não mostra o rosto. Meu pai levantou ela, trouxe ela do interior aí, né? Deu casa, família. Meu pai sempre deu do bom e do melhor para os filhos, nunca deixou faltar nada. O crime foi em novembro de 2023. Imagens das câmeras de monitoramento ajudaram a polícia a identificar os executores. Cassiano e Regiane aparecem caminhando na rua em direção ao caminhão de Rogério, estacionado em frente a uma casa. O empresário não aparece, mas está sentado na calçada em frente ao veículo. Cassiano vai à frente e atira a queima-roupa. Regiane passa em seguida. Por este outro ângulo, pode-se ver o casal indo embora a pé. Cassiano corre e Regiane continua caminhando tranquilamente. Segundo as investigações, foi Regiane quem teria se passado por uma cliente que queria transportar uma geladeira na cidade de Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Ela entrou em contato com Rogério e ele caiu na armadilha. Eles utilizaram de um telefone ilegal, né? Um telefone que não era deles, em nome de terceiros. Mandaram essa mensagem atraindo a vítima até aquela localidade que é uma emboscada e o executaram. No começo, o crime foi tratado como latrocínio, mas as imagens mostram que o casal não levou nada de Rogério nem do caminhão. Com a quebra do sigilo telefônico e bancário da esposa de Rogério, foram descobertas diversas transferências dela para Cassiano e Regiane. Luciana também teria passado 2 carros para o nome deles, tudo como parte do pagamento pelo assassinato de Rogério. Quando o pai morreu, qual foi a atitude dela? Bem serena, tranquila. Os dias foi se passando, meu pai tinha bens, ela vendeu, não comunicou ninguém e foi fazendo a vida dela normal. Teria que ser feito um inventário, alguma coisa nesse sentido. Então ela já foi dilapidando muito rapidamente o patrimônio. Então chamou a atenção da gente que poderia ser a paga, a recompensa do crime de homicídio, né? Seria a recompensa paga aos assassinos, né? A Regiane e o Cassiano. Entre os mesmos, há transações bancárias, transferências entre o mesmo, as contas bancárias desses 3. Dos inúmeros indícios que levaram a polícia a acreditar que os executores foram Cassiano e a esposa dele, Regiane,
O mais importante foi o endereço de onde aconteceu o assassinato. No dia 9 de novembro de 2023, a vítima veio fazer uma suposta entrega, um carreto, nesta rua da cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Rogério foi assassinado exatamente aqui. Os tiros saíram da arma que estava com Cassiano. O que chamou a atenção é que a mãe de Regiane mora a poucos metros daqui. Era a peça que faltava para montar o quebra-cabeça dos envolvidos. A pessoa de Luciana, que é a esposa, ela residia em São Paulo. E, coincidentemente, a pessoa de Regiane, ela tinha familiares que moravam bem próximo à cena do crime, o que despertou a atenção. É um indício muito forte de autoria que acabou corroborando com as provas já coletadas. Cassiano é um velho conhecido da justiça. Ele é suspeito de participar até de resgates de presos em penitenciárias. Ele tem antecedentes criminais por resgate de preso em delegacia, né, em São Paulo, então é uma pessoa muito perigosa, ele está solto, mas todavia ele está com prisão temporária decretada e o SHPP empreenderá diligências incansáveis no sentido de capturá-lo também. Tem muito medo, né? Se fizeram isso com meu pai, imagina o que pode fazer com a família, né? O filho de Rogério tem medo de Cassiano e Regiane, mas Luciana também seria um perigo para toda a família. Uma mulher que fez isso com o marido, né? Imagina com o próximo, né? Luciana teria tramado tudo para ficar com o patrimônio de Rogério. Ele teria imóveis e caminhões avaliados em R$1 milhão. A Luciana é uma pessoa muito fria, muito calculista, até que me chamou a atenção essa frieza dela. Ela nega a participação do crime, só que ela cai em contradições. Como, por exemplo, ela fala que entregou os veículos para o agiota em determinado momento, para agiotas, pessoas que o Rogério estava devendo, que não é verdade. E depois, quando eu exibi alguns documentos para ela do Detran da transferência, ela falou que teria vendido o veículo, ou seja, ela fala que entrega o veículo, depois fala que vende o veículo, ela cai em contradições. Inclusive, foram exibidas as imagens do momento do crime, né, da vítima Rogério, e ela reconhece a pessoa de Cassiano. Ela reconhece ele descendo como sendo um dos executores. Então isso é o que chama a atenção, ela nega a participação do crime, mas os indícios de autoria são robustos, né? Com a prisão de Luciana, a polícia agora tenta encontrar os executores. Cassiano e Regiane nunca mais foram encontrados. Eles trocam de esconderijo rapidamente, então o setor de homicídios agora, a gente vai fazer um trabalho de inteligência policial no sentido de capturarmos eles, descobrirmos primeiramente o esconderijo onde eles estão e efetuarmos a prisão dos mesmos. Para o filho de Rogério, ficam as lembranças de um pai que era muito presente. Espero que a polícia faça um excelente trabalho, como vem fazendo aí, prenda esse casal. E só saudade que restou do meu pai. Olha, eu trouxe essa reportagem lá em 2023, quando eu estava no Balanço Geral. Nós estamos em 2025, a pessoa estava de boa, achando que estava legal, que a polícia trabalhando. A gente é ansioso, né? Nós, jornalistas, comentaristas. Só que a polícia vai trabalhando. Ótimo trabalho aí, doutor Rubens e equipe lá de Mogi. Existe o tempo da gente, né? Como jornalista, como comentarista, mas existe o tempo da investigação, Botino. E às vezes ela precisa ter essa maturação, esse tempo de amadurecimento ou até uma nova pista que reabre o caso. É muito bacana ver que esse delegado estava empenhado nisso, a equipe toda, e agora você viu a determinação dele de ir atrás e capturar, né? Os outros que não foram mais localizados. E aí cabe aquela frase, né? A justiça tarda, mas não falha. Chegou, a conta chega.